Eu gostaria, em função do adiantado da hora, deixar que o Daniel venha receber questões que sejam encaminhadas pela Aptel e da Aptel ao Daniel, e com isso a gente iria para a nossa última palestra do dia, que seria exatamente sobre Smart Grid e as perspectivas de aplicação no setor elétrico brasileiro. Eu vou convidar para realizar essa palestra Luiz Henrique Alves Pazini. Ele é professor da Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Esse som, assim você fica à vontade. Bom, então. Bom, boa tarde a todos. Agradecer a organização do evento, a oportunidade de estar presente. Particularmente agradeço aos professores Paulo Garcia e ao professor Agostinho, né, que me incentivaram bastante. Eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui, né? Bom, a palestra falar um pouquinho de algumas perspectivas sobre a aplicação de Smart Grid no setor elétrico brasileiro. Eu vou focar um pouquinho mais aqui em alguns conceitos de geração distribuída, que é um campo propício para a aplicação de Smart Grid, principalmente com a regulamentação que ocorreu em 2012 da microgeração realizada pela ANEEL. Bom, antes de a gente falar de Smart Grid e das perspectivas para o setor elétrico, o que está acho que é importante nós conhecermos um pouquinho de como funciona o setor hoje, quais são as instituições que atuam no setor elétrico brasileiro atualmente, para poder conceituar a nossa palestra. Depois a gente fala um pouquinho, de forma bem rápida, do conceito de Smart Grid, acho que você já deve ter falado bastante aqui, e depois o foco seria mais voltado na geração distribuída, particularmente no caso de microgeração na parte regulatória, focando o procedimento de distribuição e a resolução da ANEEL que regulamenta a microgeração distribuída. E alguns comentários finais, onde a gente discute alguns pontos gerais relacionados ao tema. Bom, o sistema elétrico brasileiro, um dos maiores sistemas elétricos do mundo. Esse é o mapa do nosso sistema elétrico, nosso sistema interligado nacional, operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nós temos hoje, em dados de 2012, mais de 100 mil quilômetros de rede de transmissão, em diversos níveis de tensão, desde 230 kV até 750 kV, o elo de corrente contínua que transmite energia de Itaipu até Ibiúna,
Temos agora o elo de corrente contínua que vai escoar energia de Santo Antônio e Giral, em Rondônia, até o interior de São Paulo. Vamos ter o elo de corrente contínua que vai escoar energia de Belo Monte, até o interior de São Paulo também. Então é um sistema de grande porte, um sistema cuja operação dele é bastante complexa operar um sistema desse tamanho. E mais ainda, a carga que nós temos instalada no Brasil hoje é aproximadamente uma carga equivalente da Califórnia, equivalente à da Inglaterra, só que nós temos essa carga espalhada no continente, diferente da Inglaterra, diferente da Califórnia, onde eu tenho pequenas regiões, eu tenho a carga espalhada, uma carga relativamente grande, espalhada no continente, que é o nosso país. Então, fazer a operação desse sistema é um grande desafio. E ele tende a ficar cada vez maior, conforme eu for colocando mais usinas de pequeno porte em geração distribuída, e com isso surge mais um campo importante de atuação no país Smart Grid, que eu vou ter que acompanhar isso em tempo real, a poder fazer atuações de correção da operação do sistema. Bom, em termos de capacidade instalada, no nosso país tem um predomínio hidráulico, mais de 60% da nossa capacidade instalada é de fonte hidrelétrica, isso já foi maior. 10 anos atrás, as hidrelétricas respondiam por mais de 80% da capacidade instalada. Nos últimos 15 anos, nós tivemos um crescimento bastante importante das fontes termoelétricas, que hoje respondem por praticamente 30% da capacidade instalada de geração de energia elétrica no país. E particularmente neste momento que nós vivemos hoje, as termoelétricas estão sendo de fundamental importância, porque nós temos os reservatórios das hidrelétricas com nível muito baixo, e as termoelétricas estão gerando para suprir a nossa demanda. Nuclear, nós temos hoje as duas usinas Angra 1 e Angra 2, que respondem por 2% da capacidade instalada no país, e eólica e fotovoltaica, particularmente eólica, que sofreu um grande crescimento nos últimos 5, 6 anos, em função das licitações que ocorreram pelo governo federal, que propiciou a contratação de um parque eólico bastante significativo e que deve aumentar ainda de forma bastante grande nos próximos 10 anos, segundo os dados da IPE. Bom, do ponto de vista comercial, esse é o funcionamento do modelo hoje, né? O modelo que foi implantado a partir de 2004, quando nós tivemos a publicação da Lei 10.848, do Decreto 5.163, que são os documentos jurídicos que regulamentam o funcionamento do setor elétrico hoje, particularmente a compra e venda de energia elétrica. Então, hoje, a venda de energia elétrica, ela pode ocorrer, né, para distribuidores de energia elétrica, que compram essa energia principalmente através de leilões realizados pelo governo federal, ou a venda ocorre no Mercado Livre, onde eu tenho alguns consumidores que podem escolher o seu supridor de energia elétrica. Eles escolhem de quem eles vão comprar essa energia elétrica. E temos o mercado de curto prazo, que é o mercado onde são liquidadas as diferenças que porventura não estejam contratadas. Então hoje a gente lê muito no noticiário hoje que a energia está custando R$ 822 o megawatt-hora. Esse preço é o preço praticado aqui no mercado de curto prazo. É o preço da energia que está descontratada é valorada. Então, por exemplo, se eu tenho um gerador que produziu energia elétrica e ele não tem um contrato de venda, ele vende essa energia automaticamente a esse valor, né, de R$ 822 o megawatt-hora hoje, né, que é o preço vigente hoje. Mesma coisa no consumidor ou um distribuidor que esteja descontratado, que não comprou energia elétrica, eles consumiram e eles vão pagar, né, esse preço aqui no mercado de curto prazo, que hoje está na faixa de R$ 822 o megawatt-hora. Em termos institucionais, essas são as instituições que atuam no mercado atualmente. O Conselho Nacional de Política Energética
que é o órgão ligado diretamente à Presidência da República e tem a responsabilidade de traçar as políticas energéticas do país, o Ministério de Minas e Energia, que executa essas políticas traçadas pelo CNPE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que acompanha o dia a dia do setor, tentando buscar identificar possíveis problemas que o setor venha a ter, a empresa de pesquisa energética responsável pela pelo planejamento do sistema, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o nosso órgão regulador fiscalizador do setor, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o operador do sistema elétrico, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que operacionaliza o mercado de energia elétrica, as transações de compra e venda de energia elétrica. E tudo isso, todo esse arcabouço é construído para que os agentes, os vendedores, os compradores, as empresas de distribuição e transmissão possam conviver de forma harmoniosa. Então, todo esse arcabouço é construído para que a energia possa ser produzida, transmitida e entregue aos consumidores finais, aos usuários finais de energia elétrica. Mas que eu acabei duplicando o slide, é o mesmo slide anterior. Bom, esse é o presente. Em termos de futuro, e são os dados da IPE, do Plano Decenal de Expansão de Energia 2022. Um dos trabalhos que a IPE realiza todo ano ela realiza um estudo vislumbrando 10 anos futuros, como deve estar o país em termos de energia, em termos de linha de transmissão, no horizonte de 10 anos. E todo ano ela atualiza esse estudo. Esse é o último estudo publicado pela IPE, é o PDE 2022. Esse estudo foi publicado no ano passado. Este ano, até o final do ano, deve estar sendo divulgado o PDE 2023. Mas, em linhas gerais, no PDE 2022, nós vemos que a tendência é que o Brasil continue com uma matriz energética altamente renovável, predominantemente hidrelétrica, e com uma participação muito importante de eólica. Eólica deve sair de uma participação hoje na casa de 1% e chegar a quase 10%. Então é um número bastante significativo. Um outro dado interessante é que a IPE projeta construir em 10 anos mais ou menos 60 mil megawatts de capacidade instalada. Só para a gente ter uma ideia da grandeza desse número, em 100 anos o Brasil construiu mais ou menos 100 mil megawatts. Eu quero construir em 10 anos 60 mil megawatts. Obviamente, para me construir isso aqui, eu vou precisar de muito dinheiro. Estimativa da IPE em torno de 200 bilhões de reais de investimento somente em novos projetos de geração. Uma parte está contratada, 77 bilhões de reais deve estar contratado, ou seja, são empreendimentos que já foram licitados. Por exemplo, Belo Monte, Belo Monte está aqui, 11 mil megawatts de capacidade de Belo Monte já está contratado. E mais 122 bilhões de reais que a IPE planeja licitar nos próximos anos, dentre elas algumas usinas importantes, como São Luís de Tapajós, com mais 6 mil megawatts de capacidade instalada. Angra 3 também já está construída, já está contratada, A gente vê aqui, eu vou ter uma nuclear aqui, que é a Angra 3, que deve entrar em operação até 2016. Bom, esse é o presente, os dados do presente, a projeção que a IPE realiza para o futuro, lembrando que esses dados são revistos todo ano. Então, essa previsão vai ser alterada agora em 2014, olhando o horizonte 2023, e olhando um pouquinho agora as perspectivas futuras que nós temos, do ponto de vista de mudar um paradigma, que é trazer mais inteligência para as nossas redes, que seria então a inclusão de smart grid no nosso sistema. Bom, esse é o sistema de potência tradicional, o sistema que foi concebido ao longo do século XX, foi construído dessa forma: usinas, linhas de transmissão, distribuição, consumidores, um processo bastante passivo dos consumidores, Basicamente as usinas injetam aqui no sistema,
a energia escoa pelo sistema de transmissão e chega nos consumidores finais. Com o advento de Smart Grid, nós podemos ter, né, um sistema muito mais dinâmico, muito mais atuante do ponto de vista dos consumidores. Os consumidores podem começar a gerar sua própria energia elétrica, a fazer intercâmbio, troca de energia com a rede, de transmissão e distribuição. A questão de veículos elétricos se torna importante. Eu posso ter novos veículos elétricos, vão precisar de postos de abastecimento, vou precisar um sistema, né, de medição mais inteligente, sistema de comunicação muito melhor. Ou seja, a Smart Grid vai propiciar que eu saia de um sistema basicamente dessa forma e eu passo a ter um sistema onde vão interagir, né, conceitos tradicionais do sistema elétrico de potência, com equipamentos eletrônicos, comunicação de dados, tecnologia de informação. Então passa a ser um sistema onde o consumidor final tem muito mais interação, tem muito mais ação, né, dentro da cadeia do setor elétrico. Bom, alguns motivadores para o Smart Grid, né? Primeiro, novas tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos anos, né? Impactos ambientais, porque em tese com o Smart Grid eu vou melhorar a minha eficiência e tudo que eu faço para melhorar a eficiência eu vou reduzir impactos ambientais, que hoje é uma questão fundamental no setor elétrico. O setor elétrico hoje eu não consigo fazer nenhuma nova usina sem equacionar a questão ambiental previamente. Buscar melhorar a confiabilidade do sistema elétrico, reduzir perdas, propiciar novos serviços aos consumidores. E tudo isso vai levar, então, como nós vimos aí, uma maior participação da sociedade. O consumidor deixa de ser um agente passivo e passa a atuar de forma mais ativa na rede elétrica. Bom, para fazer tudo isso tem diversos desafios, né? Primeiro, algumas definições regulatórias, principalmente. O setor elétrico é um setor bastante conservador, né? Para fazer uma mudança no setor é difícil, né? Existe uma série de resistências que precisam ser quebradas, uma série de paradigmas que precisam ser alterados. Fazer adequação regulatória, eu preciso adequar minha regulação para essa nova realidade. E problemas estruturais, basicamente no setor de distribuição. Tem um outro ponto que eu não coloquei, que vai ser importante, também conscientizar o consumidor das vantagens que ele vai ter com a Smart Grid, derrubar alguns mitos, né, que o consumidor tem em relação ao Smart Grid, que vai aumentar a minha tarifa. Tudo bem, pode aumentar a minha tarifa, mas em contrapartida eu vou ter mais qualidade. Então eu tenho que conscientizar o consumidor sobre esse ponto. É um grande desafio para a implantação de Smart Grid. Bom, então a Smart Grid ela propicia um ciclo virtuoso, onde eu tenho então possibilidade de aumentar a minha geração, né, geração distribuída, aplicações para as residências, medidores inteligentes, automação de redes, veículos elétricos, veículos híbridos, né? Então, eu tenho uma série de benefícios que eu posso colher, né, com a implantação da Smart Grid. O conceito de Smart Grid no sistema elétrico de potência. Olhando um pouquinho agora a parte de geração distribuída, particularmente no nosso país. Primeiro, o conceito. Geração distribuída não é um tipo de geração, é uma filosofia de geração, né? Em linhas gerais, existem diversas definições sobre geração distribuída. O I3E tem uma definição, o SIGRE tem outra definição, mas, a grosso modo, nós podemos dizer que geração distribuída seria pequenas usinas, pequenas ou grandes usinas instaladas mais próximas ao centro de carga, podendo estar ligadas na rede de distribuição ou não, né? Se não estiver ligado na rede de distribuição, seria uma autoprodução, um processo de cogeração. Ou então, eu estou ligado diretamente na rede de distribuição, por exemplo, posso ter uma casinha com painel solar fotovoltaico, ligado na rede de distribuição. Tem alguns momentos que ele vai puxar a energia da rede, tem alguns momentos que ele vai injetar a energia da rede.
Isso foi regulamentado recentemente pela ANEEL aqui no nosso país. De um certo ponto de vista, o conceito de geração distribuída, que está em voga nos últimos anos, é uma forma de volta ao passado. Porque o setor elétrico, ele começou no início dos primórdios do setor elétrico, no final do século XIX, começo do século XX, as plantas para se produzir energia elétrica, as usinas, elas eram pequenas, de pequeno porte, e tinham um custo relativamente elevado. Com o passar dos anos, o ganho de escala foi se tornando importante, e as pequenas usinas, pequenas centrais hidrelétricas, pequenas termoelétricas, foram sendo deixadas de lado e foram sendo construídas grandes usinas, né? Grandes usinas, quanto mais aumentava a capacidade da minha usina, menor era o meu custo de geração. Isso começa a mudar nos últimos 20 anos, né? Uma grande mudança importante foi o advento das turbinas a gás, que propiciou um custo de geração muito menor, muito reduzido para usinas de pequeno porte. Então, uma usininha de 50 megawatts, que tinha um custo muito elevado em 1930, ela passou a ter um custo muito mais baixo, né, na década de 90, se tornando competitiva, então, com grandes centrais hidrelétricas. Então, esse avanço tecnológico de pequenas centrais, de pequenas usinas, utilizando turbinas a gás, utilizando microgeradores eólicos, utilizando painéis solares fotovoltaicos, propiciou uma retomada da discussão da geração distribuída. Bom, a geração distribuída ela tem como meta reduzir custos e melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Ela está muito atrelada às reestruturações dos setores elétricos que ocorreram na maioria dos países nos últimos 20 anos, né? Onde foi aberto a introdução à competição, porque aquele desenho que eu mostrei no começo, que mostra o mercado de energia elétrica, é novo, né? É um mercado novo. Os mercados de energia elétrica, eles foram concebidos, né, em função da natureza de rede como sendo monopólios. Então eram setores onde não havia espaço para competição, e tal cenário começa a mudar a partir da década de 90, né, e se espalha para o mundo todo. Então nós temos hoje diversos setores elétricos no mundo todo, onde há espaço para competição, onde há espaço para negociar compra e venda de energia elétrica. Problemas ambientais, como eu comentei, né, que são questões fundamentais hoje no setor de energia, não consigo fazer nada sem discutir essa questão. Novas tecnologias, né, e avanços em sistemas de controle e processamento de sinais. Então a gente vê que muito do que está aqui em geração distribuída também acontece com o Smart Grid. Então há uma sinergia importante, né, entre geração distribuída e Smart Grid. Os dois, a geração distribuída está intimamente relacionada ao advento aí da Smart Grid, do conceito de Smart Grid. Vantagens: eu vou atender mais rápido ao crescimento da demanda, porque é muito mais rápido eu construir uma pequena usina do que uma grande planta. Levar confiabilidade, reduzir perdas, porque eu estou mais próximo ao centro de carga, então eu reduzo o tamanho da minha rede, eu reduzo as minhas perdas. Posso fazer o compartilhamento de ponta com a distribuidora, então eu posso gerar no horário de ponta e comprar fora do horário de ponta. Reduzir o planejamento centralizado, eu tiro de um órgão centralizador, né, determina como se faz o planejamento se espalha, que cada consumidor pode, em tese, se tornar seu próprio planejador, né, ele vai decidir se ele vai ou não investir em geração distribuída. E tudo isso leva, obviamente, a aumentar a eficiência energética do ponto de vista geral. Desvantagens: a operação do sistema fica mais complexa, porque hoje o operador nacional do sistema elétrico ele tem que tomar decisões levando em conta um parque gerador que tem um pouco mais de umas 2.000 usinas, né, de grande e médio porte. Agora ele vai precisar olhar como está a geração de milhares de usinas, dezenas de milhares de usinas injetando na rede. Em um certo momento elas deixam de injetar na rede.
A manutenção do sistema também fica mais complicada, porque eu tenho muito mais pontos para fazer manutenção. Maior complexidade administrativa, porque aumentou muito o número, né, de agentes atuantes do setor elétrico. Obviamente, isso aumenta uma necessidade, uma coordenação maior dessas atividades. Então, são outros desafios importantes e que a Smart Grid também pode auxiliar, porque ela vai me propiciar coletar dados em tempo real e analisar esses dados para poder tomar minhas medidas na operação do sistema elétrico. Bom, então, em linhas gerais, a redistribuição de transmissão, tradicionalmente, elas são projetadas olhando os elementos de forma passiva, né? E somente um fluxo de potência unidirecional, ou seja, eu produzo energia e gero na rede, essa energia vai seguir o seu caminho. Com geração distribuída, as redes se tornam ativas e se tornam imárias. Eu posso ter um fluxo de potência bidirecional. Consumidores tem hora que vão injetar energia na rede, horas vão retirar energia da rede, uma complexidade muito maior. Obviamente, para executar esse trabalho, eu preciso de mais informação, mais controle. Também são critérios atrelados diretamente ao conceito de Smart Grid. Bom, alguns aspectos comerciais da geração distribuída. Atualmente, a geração distribuída de grande porte, médio porte, ela já está regulamentada há mais de 10 anos no Brasil, né? Os principais documentos legais, o Decreto 5163 de 2004, a Resolução Normativa da ANEEL 247 de 2006. Em linhas gerais, a geração distribuída de grande e médio porte pode vender, né, no mercado cativo para as distribuidoras através de chamadas públicas. Então, a distribuidora, por exemplo, a Eletropaulo, CPFL, CEMIG, que deseja fazer uma contratação de geração distribuída, de usinas que estejam conectadas na área de concessão dela, elas precisam fazer uma chamada pública, informando a quantidade que elas querem contratar, o prazo de contratação, o preço que elas estão dispostas a pagar, e aí faz uma concorrência entre os interessados. No Mercado Livre, essas usinas de geração distribuídas podem vender para os consumidores livres especiais, e para incentivar esse mercado foi instituído um desconto, né? Um desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição ou transmissão na parcela fio, ou seja, no transporte da energia. Porque quando eu conecto uma usina na minha rede de transmissão e distribuição, eu pago uma tarifa fio para estar usando aquela rede. E eu tenho esse desconto, posso ter um desconto que pode chegar, em alguns casos, até 100% de desconto, que eu posso também transferir para o meu comprador. Bom, isso é grande GD, média GD. E a pequena geração distribuída, a micro, mini geração distribuída? Bom, elas são regulamentadas recentemente. Hoje eu tenho o procedimento de distribuição módulo 3, né, que trata do acesso do sistema de distribuição em forma geral. E tem a resolução normativa ANEEL 482 de 2012. Essa resolução em específico, né, ela traz um incentivo à microgeração. A remuneração é por net metering, ou seja, eu tenho que verificar se o pequeno consumidor está injetando ou está retirando energia da rede. No caso do consumidor injetar excedente na rede, ou seja, ele produz energia, uma residência produz energia, utiliza parte dessa energia, tem um excedente, ele injeta esse excedente na rede e ele vai ter direito ao desconto na tarifa de energia dos meses futuros. Para isso, obviamente, eu vou precisar de medidores inteligentes, capazes, né, de fazer essa medição no duplo sentido. Que é a lei do 783, né, que ela essa aqui é a lei da renovação das concessões, que trouxe essa lei, ela reduziu o preço da energia, da tarifa de energia elétrica. Então, em certa forma, ela tornou um pouquinho mais difícil a viabilidade econômica da microgeração. Mas, hoje em dia, com o despacho alto que nós estamos tendo das termoelétricas, isso está sendo compensado.
Bom, a resolução normativa PRODIST estabelece limite de potência, baixa tensão e média tensão, tipo de medição que eu tenho que instalar, o sistema de proteção, o sistema de compensação. Aqui são alguns dados técnicos, são dados que estão no PRODIST, né? Esse aqui, por exemplo, é a conexão de micro e mini centrais geradoras. Dependendo da potência que eu instalar, qual é o nível de tensão de conexão que eu tenho que estar. Então, vamos pegar aqui o caso, por exemplo, de residências, né? Residências normalmente estão instaladas em baixa tensão. Então, eu posso instalar um sisteminha de microgeração na minha residência até 10 kW de potência instalada. E eu posso efetivamente painéis fotovoltaicos, por exemplo, que possam produzir até 10 kW. Se eu for atendido o sistema trifásico, que já é uma residência maior, né, eu poderia instalar de 10 a 100 kW. Até 500 kW já começa a ser atendido em média tensão, já começa a ficar um pouco maior, já sai das residências, já passa a ser comércio de pequeno porte, indústria de pequeno porte, escolas que recebam energia em alta e média tensão. E até 1 megawatt eu tenho obrigatoriamente que receber em média tensão. Bom, aqui são alguns requisitos que eles estabelecem, eu não vou me detalhar aqui, né? Mas falam o que eu tenho que instalar, se eu tenho que instalar elementos de proteção específicos, se eu tenho que fazer estudo de curto-circuito no sistema. Vamos falar um pouquinho de medição, que é interessante, né? No mínimo eu tenho que ter uma medição bidirecional, independente da classe de tensão. Conforme vai aumentando o nível de tensão, meus medidores têm que ficar mais eficientes. Eu já tenho que passar a instalar medidores capazes de realizar a medição em 4 quadrantes. Então, são medidores inteligentes, não são medidores tradicionais que nós temos instalados nas residências. Bom, aqui é um detalhamento do fluxo que eu tenho que fazer. Eu tenho que pedir uma solicitação de acesso à distribuidora. Se eu quero instalar uma pequena geração na minha residência, numa escola, numa indústria, eu tenho todo um fluxograma que eu tenho que seguir, né? Basicamente, aqui eu tenho que fazer uma solicitação, né, de acesso para a distribuidora. A distribuidora vai dizer vai dar um parecer sobre minha solicitação de acesso para me estar conectando uma nova usina à rede de distribuição. Bom, depois da solicitação de acesso, eu tenho que fazer um projeto, né, onde eu vou mostrar o memorial descritivo, a localização, o arranjo físico, diagramas, e vou mandar tudo isso para a distribuidora, né? Se a distribuidora aceitar, acabou, meu projeto está pronto. Se não, eu tenho que complementar, né, até 60 dias a minha documentação para que o meu processo consiga ir adiante e eu instalar a minha pequena geração na minha residência, no meu sítio, onde eu quiser instalar. Bom, obviamente, com essa nova regulamentação, que é pouco conhecida, né? A sociedade brasileira ainda não sabe dessa novidade, poucas pessoas têm essa informação, que eu posso hoje instalar uma pequena geração na minha residência e trocar energia com a rede. Obviamente, eu vou ter um campo grande para Smart Grid, né? Eu vou ter um número muito maior de usinas, como eu comentei. Com isso, a operação do sistema elétrico, a coordenação da operação realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico aumenta de forma dramática e tem que coletar muito mais dados, né? Então, ele vai ter que coletar informações de muito mais pontos da rede elétrica. E também eu vou precisar, como nós vimos aí, medição no mínimo bidirecional, em alguns casos em 4 quadrantes, que tudo isso são fomentos importantes para o desenvolvimento do Smart Grid no nosso país nos próximos anos. Para fechar a apresentação, alguns comentários finais. Bom, do ponto de vista que nós vimos aí da geração distribuída de pequeno porte, elas são uma tendência, né? Particularmente fotovoltaica e microeólicas, né? Isso é importante porque elas oferecem benefícios à sociedade.
Do ponto de vista ambiental, não estou instalando termoelétricas, estou instalando geração renovável, que tem pouco impacto ambiental. Então, esse realmente é um campo bastante promissor para o desenvolvimento de Smart Grid no nosso país nos próximos anos. Bom, os consumidores de Smart Grid, é bom em alguns pontos de reflexão. Nós temos, como comentei com vocês, um ponto importante, eu tenho que conscientizar os consumidores sobre as vantagens que a Smart Grid traz. Então é importante, né, quando eu vou implantar um projeto piloto, vou fazer uma implantação de serviço Smart Grid, eu tenho que mostrar para eles, né, que a Smart Grid traz uma oferta de novos serviços, traz maior agilidade para executar serviços que hoje já são realizados, amplia canais de comunicação do consumidor com a concessionária. Então eu tenho maior controle do meu consumo de energia, eu posso fazer controle de equipamentos. A Smart Grid me traz uma série de possibilidades de fazer controle à distância de equipamentos, desligar equipamentos de forma remota para reduzir o consumo de energia na minha residência. E essa adesão, essa conscientização é chave para qualquer ação que eu queira realizar de Smart Grid. Como nós vimos, ela muda de forma estratégica, né, o consumidor, a interface que o consumidor tem com a concessionária. O consumidor deixa de ser um agente meramente passivo e passa a ser muito mais ativo no processo. Então eu tenho que criar comunicações, eu tenho que buscar engajar o meu consumidor, eu tenho que fazer um plano de comunicação que eu seduzo o consumidor, que eu mostro para o consumidor as vantagens que ele vai ter com essa nova tecnologia. E para finalizar, uma reflexão, né, sobre a academia, né, o papel da academia, da universidade, né, sobre Smart Grid, né? Acho que é importante essa reflexão. A universidade ela tem que estar antenada com as mudanças. Então, as universidades, de modo geral, elas vão ter que fazer adequações curriculares para adequar os seus cursos de engenharia a essa nova realidade. O Mackenzie já está caminhando nessa direção. Nós temos, a partir do próximo semestre, já uma matéria de Smart Grid na graduação. Realizar seminários, debates, palestras, incentivar os alunos a fazerem seus trabalhos de conclusão de curso sobre esse tema, que é um tema amplo, novo, né? Trazer novos áreas para a academia, desenvolver mestrados, doutorados, e obviamente é uma maior sinergia entre diferentes áreas do conhecimento, fugir um pouquinho da nossa formação tradicional, né? De engenharia elétrica, engenharia eletrônica, e casar tudo isso, né? Buscar uma conexão entre sistemas de potência, sistemas de energia, eletrônica, telecomunicações, tecnologia de informação. E, particularmente, eu acho que o Mackenzie está trabalhando nesse sentido. Nós estamos buscando uma sinergia, né, entre essas diferentes áreas do conhecimento, né, de forma que nossos engenheiros, nossos formandos, sejam profissionais que possam encarar esses novos desafios que vão vir, né, nos próximos anos. Ok? Bom, muito obrigado pela atenção.